Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Quero desejar para você um excelente domingo, um domingo especial, a presença do nosso bom Deus. E lembrar, que domingo é o dia do Senhor, Dominus Dei. Quando a gente fala para alguém um bom domingo, um feliz domingo para você, nós estamos dizendo: não desista. Nada está perdido, porque Jesus ressuscitou. Domingo para nós é um dia especial. É um dia especial porque renovamos a esperança. Passamos a semana toda lutando, passamos a semana muitas vezes enfrentando tribulações, dificuldades, mas no domingo nós renovamos a nossa esperança, porque Jesus ressuscitou. Então, para nós, o domingo é um dia que tem um significado especial. Então, meu irmão, minha irmã, eu digo para você que você tenha um bom domingo, um domingo de renovação das suas esperanças. Amém? Amados, eu quero compartilhar com você, nesta manhã, um texto bíblico que está lá no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1 a 8. Quero ler com você, João 12, de 1 a 8. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Esse é um dos textos bem conhecido no meio das igrejas evangélicas, E esse texto tem também, você vai perceber na sua Bíblia, que ele está registrado também em Mateus, capítulo 26, de 6 a 13, e Marcos, capítulo 14, de 3 a 9. Lá nesses outros textos paralelos, em Mateus, por exemplo, 26, de 6 a 13, existem alguns dados que João não menciona e lá em Mateus menciona. Então, provavelmente nós vamos falar de alguma coisa que você, olhando junto comigo em João, você vai pensar: puxa, mas não tem isso aqui. É porque tem essas informações adicionais lá em Mateus. Eu vou usar João, mas alguma coisa ou outra que eu mencionar aqui que não estiver em João, estará lá em Mateus. Bem, eu dei um título para essa nossa fala, desta manhã, desse domingo, desse dia do Senhor, o retrato da igreja. E eu acrescentaria ainda mais, Eu diria que Betânia, no caso aqui, é o retrato da igreja que valoriza e honra intensamente o seu Senhor. Mas para resumir, eu vou ficar com essa frase: o retrato da igreja. Para mim, quando eu leio esse texto, eu percebo ali um retrato do que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Bom, eu quero lembrar com você que é costume assim do pessoal um pouco mais antigo. Você chega na casa
do pessoal de mais idade, normalmente você vai ver na parede, ou você vai ver em alguma estante, algum criado mudo, um retrato. E nesse retrato você vai ver uma casa, normalmente uma casa antiga, que foi moradia do pessoal daquela casa, aonde você está indo. E essa casa tem, na foto normalmente, o pai, a mãe e os filhos, todos enfileiradinhos, na frente da casa. Mais ou menos assim, às vezes na frente, às vezes do lado. E quando é a casa em uma fazenda ou num sítio, normalmente a foto ela pega um pouco em volta da casa, mostrando um pouco o sítio, um pouco a fazenda. Se é uma casa na cidade, normalmente vai mostrar um pouco o quintal da casa. Mas ali você está conversando com pessoas que têm familiaridade com esse retrato. E as pessoas começam a explicar para você sobre a casa, aonde eles moravam, que local que era a casa. E começa a explicar detalhes do serviço que se fazia. Começa a explicar dos filhos, cada filho, o nome de cada filho. E de repente, aquele retrato passa a ter vida. Aquele retrato que está ali numa imagem congelada, você começa a perceber, à medida que vai contando a história, que aquilo tem uma vida em torno daquilo. E que essa vida é muito significativa para o pessoal daquela casa, para aquela família. E você começa meio que perceber que vai criando vida aquele retrato à medida que vão explicando para você o significado daquela foto. Quando eu olho nesse texto, é mais ou menos isso que eu vejo. Eu olho para esse texto e esse texto vai criando vida. Ele não é apenas uma escrita fria, um texto frio que está narrando alguma coisa. Parece que ele vai, nos meus olhos, diante de mim, vai criando vida. Eu vou então meio que imaginando os personagens aqui envolvidos se movimentando, né? E por isso que eu estou chamando esse texto de um retrato da igreja, porque eu vejo isso nesse texto. Eu vejo que nós temos ali aquilo que precisamos ser como igreja, e que o escritor narra um fato não apenas para conhecimento histórico, mas para você sentir o que é ser igreja. E provavelmente para que a gente resgate, né, essa igreja, que eu não vou dizer que se perdeu, não se perdeu, fica aí a critério de cada um, né, que lê o texto, mas eu diria para resgatar, se você entendeu que essa igreja se perdeu. Bem, voltando aqui para o texto, então nós temos um quadro do que é ou do que deve ser a igreja. Está acontecendo aqui uma ceia, né? O próprio texto diz que estava havendo uma ceia. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Isto é, um almoço, um jantar, mas está acontecendo ali compartilhar de alimentos em torno daquela mesa. Você percebe também no texto que Jesus tem um lugar de honra, tem um lugar de supremacia, um lugar de centralidade ali. E à medida que você vai lendo, você percebe que existe ali uma festa, talvez até simples, mas uma festa, uma ideia de festa. Fala de alguém que ressuscitou, que está ali. Mas também tem comunhão. Você percebe que os personagens ali estão se relacionando, estão se conversando e tem alegria. Então, não é apenas um almoço ou um jantar de proforma. Um jantar assim, deu hora de janta, então vamos lá jantar. Mas é algo que é um jantar significativo, é um jantar especial, ou um almoço especial,
significativo, em que Jesus é o centro, e que Jesus toma a centralidade de tudo de forma natural, de forma muito espontânea. Jesus passa a ser o centro de todo aquele acontecimento. Bem, vamos ver os personagens que estão nessa festa. Como eu disse, algumas informações que eu tenho aqui, que eu vou junto com os irmãos, se você puder estar com a Bíblia aberta é melhor, mas que eu também peguei informações lá de Mateus. Então nós temos primeiro Simão o leproso, chamado leproso. Com certeza um homem que foi curado da sua lepra, mas que no período que ele estava leproso colocou-se esse apelido, isto é, o Simão, quem é Simão? Aquele leproso. Então ficou o leproso, e esse estigma ficou, mesmo ele sendo curado, quando iam referir-se a ele em especial, especificamente falando, Simão o leproso, né? Então nós temos aí Simão o leproso. Eu já adianto, a casa de Deus é composta de leprosos curados. Isto é que nós somos. Fomos infligidos com a doença da lepra espiritual, com o pecado. Essa é uma metáfora, né, muito apropriada para pecado que a Bíblia usa. E Jesus Cristo nos tocou e nos curou. E é interessante que essa festa, esse jantar, essa festa espontânea, de alegria, acontece na casa desse homem, Simão o leproso. Mas lá também nós temos Lázaro, o homem que foi ressuscitado, né? A igreja é composta de pessoas que estavam mortas espiritualmente, mas foram ressuscitadas pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, pelo poder, o mesmo poder que ressuscitou Lázaro fisicamente é o mesmo poder que ressuscita pessoas hoje que estão mortas espiritualmente. A igreja é composta de pessoas curadas da sua lepra, a igreja é composta de pessoas que são ressuscitadas, espiritualmente falando, e tem Marta que serve nos padrões de Jesus. Por isso não precisa ficar incomodada como antes, né? Nós temos duas histórias de Marta servindo. A história que está em Lucas, e que Marta reclama porque Maria não está ajudando no serviço, e reclama com Jesus, e Jesus diz que Maria escolheu a melhor parte. Mas agora não. Nesse outro cenário, Marta está servindo não nos padrões dela, não na forma dela, mas agora nos padrões de Jesus. Por isso não está aqui, Marta não está sendo criticada, mas ela está servindo. Perceba, a igreja é um lugar de pessoas que servem no padrão de Jesus, na forma que Jesus quer. Então a igreja é lugar de pessoas curadas da sua lepra espiritual, de pessoas ressuscitadas espiritualmente, de pessoas que servem. Temos Maria. Maria adora de forma extravagante. Maria é aquela pessoa que surpreende, porque ela não mede esforços para adorar o Senhor Jesus. Maria é aquela pessoa que vai além, que ultrapassa os seus limites da adoração e vai além. Maria adora com extravagância. Da mesma forma que no outro texto em Lucas, ela está aos pés de Jesus, aqui também ela está aos pés de Jesus adorando, ungindo Jesus com o mais puro dos óleos. Nós temos os 12 discípulos. Os 12 discípulos que estão ali, participando desse jantar, dessa festa, dessa comunhão, mas que também precisam de transformações e mudança. Eu vou voltar nisso, tudo que eu estou falando aqui, se der tempo, mas os discípulos parece que são aquelas pessoas na igreja que são murmuradoras, que vê defeito, que vê falha em todo mundo, que critica,
que está precisando de mudanças, de transformações. Perceba como é um retrato da igreja. E nós temos Jesus, né? Jesus, o Senhor, o personagem central. Tudo gravita em torno de Jesus. Tudo está. Jesus falou que onde ele está, né, no meio, Jesus está no meio da igreja, isto é, no centro da igreja. Tudo na igreja precisa tudo estar em volta de Jesus, gravitando em torno de Jesus. Onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio. Por quê? Porque ele é o centro. Tudo converge para ele. Tudo vai em direção a ele. Ele é o centro. Nós temos essa descrição da igreja. Eu diria que Simão, Lázaro, Marta, Maria e os discípulos representam de um momento você e eu, de um estágio você e eu. Bem, nós já demos uma descrição do retrato da igreja. Eu diria que a igreja, de novo, né? A igreja é composta de leprosos curados, de pessoas que servem, de pessoas que adoram, de pessoas que foram ressuscitadas pelo Senhor Jesus, e de pessoas que estão sendo transformadas, mas que ainda são murmuradoras, que ainda muitas delas são críticas e que precisam de transformações no seu coração. Talvez valha alguma pergunta aqui. A que grupo, dentro desse retrato de igreja, a que grupo você pertence? Quem você é nesse grupo? Lógico que todos os que estão na igreja, nem todos são ainda curados, né? Mas muitos já estão curados da lepra, muitos já passaram pela ressurreição, mas a quem você pertence? Todos estão sentados em torno de uma mesa onde Cristo é o cabeça. E ali tem festa, ali tem comunhão, ali tem alegria com Jesus Cristo. Isto é a igreja. Na igreja, Jesus é valorizado. Na igreja, Jesus é valorizado. Jesus é valorizado pela festa em si. Perceba ali, nesse retrato do que é a igreja, em João 12, quem está sendo valorizado é Jesus. Ele é valorizado nessa festa. A festa faz com que Jesus ocupe o lugar de honra. Não há nada mais precioso que uma reunião de pessoas na qual o Senhor se sente em casa. Jesus está se sentindo em casa aqui. Vale a pergunta, nas nossas reuniões, nos nossos encontros, Jesus se sente em casa? Jesus é o centro? Ou as pessoas tornaram-se o centro e Jesus está para escanteio? Jesus é valorizado pelo serviço altruísta de Marta. Marta está servindo nos padrões que Jesus quer, por isso ele está sendo valorizado. Jesus é valorizado no seu serviço. Jesus é valorizado pela adoração intensa, concreta e objetiva de Maria. Jesus é valorizado na sua adoração? Ou você quer ser valorizado porque você quer que as pessoas percebam que você está adorando o Senhor Jesus? Jesus é valorizado no serviço, simbolizado em Marta, e Jesus é valorizado na adoração, simbolizada em Maria. Maria valoriza Jesus como seu Senhor e Mestre ao adorá-lo. Maria valoriza Jesus como Rei ao adorá-lo. Maria valoriza Jesus expressando todo o seu amor, todo o seu carinho,
toda a sua devoção em humildade. Na igreja, Jesus Cristo é avaliado pelo seu excelente valor. Valor daquilo que ele é, não daquilo que ele faz, daquilo que ele é. No texto, Jesus está sendo valorizado por aquilo que ele é, porque ele tem valor. Na igreja, se entende que não há nada demasiadamente caro para ser colocado aos pés do Senhor Jesus. Na igreja, existe a fragrância das pessoas quebrantadas por Jesus. O verso 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Quando o frasco foi quebrado, a casa encheu do aroma do perfume. Quando o povo está permitindo ser quebrantado pelo Senhor, quando as pessoas estão se desperdiçando, entre aspas, porque o texto fala de desperdício, pelo Senhor Jesus, a fragrância pode ser sentida por todas as pessoas. Na igreja, Jesus é o centro, Jesus é valorizado. Na igreja, as pessoas servem, as pessoas adoram. Na igreja, as pessoas se desperdiçam para o Senhor Jesus Cristo. Na igreja existe o desperdício para Jesus. Verso 4 até o verso 6 diz assim: mas Judas, quando ouve Maria, vem, quebra aquele perfume, derrama aquele perfume sobre os pés. Em Mateus fala cabeça de Jesus e faz escorrendo, né? E aí vem então Judas. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. No texto de Mateus, eles dizem que desperdício, mas lá diz que os discípulos falaram isso. Provavelmente Judas falou e todos os discípulos concordaram. Estavam com Judas naquela ideia de que Maria não precisava ter feito aquilo. Mas a adoração é assim, quem adora, adora. Quem adora vai além dos seus limites. Quem adora, e na igreja do Senhor Jesus Cristo, a adoração vai a ponto de os críticos dizerem que é desperdício. Interessante que esta é a segunda vez na Escritura que Maria é acusada. Marta reclamou de Maria, está lá em Lucas. Marta disse para Jesus, Maria não me ajuda, acusando Maria de estar negligenciando o trabalho. E aqui, Maria está sendo acusada de desperdiçar um perfume caríssimo que poderia ser vendido e dado dinheiro aos pobres. 2 vezes nas Escrituras, Maria é acusada. E novamente ela não se defende. Novamente ela não se defende. Nos 2 textos, Jesus é que vai em defesa de Maria. Jesus é que assume a defesa de Maria. É assim também na igreja. Quem assume a defesa da igreja é Jesus, porque Ele é o Senhor da igreja, porque Ele é o centro da igreja, porque Ele é o dono da igreja. Ninguém precisa defender a igreja, porque já tem alguém que defende a igreja. É interessante que Jesus diz, deixa ela em paz, deixa ela. Ela está fazendo boa ação para comigo. Judas e todos os discípulos consideraram o ato de Maria ser um desperdício.
Isso é a crítica. Infelizmente, nós temos também no nosso meio, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão para criticar, para murmurar, para reclamar, só para ver defeito, só para ver problema. Qualquer dificuldade na igreja vira um monstro. As pessoas fazem, os críticos fazem uma tempestade, e aí gera dificuldade na igreja. Eu imagino que não aconteceu ali. 12 pessoas reclamando do ato de Maria. Ainda bem que Jesus vai rápido e intervém de forma rápida contra aqueles críticos. Mas quantas vezes a igreja do Senhor Jesus hoje fica nessa turbulência e às vezes entre aspas, né, os inimigos da igreja não são os que estão fora, mas são os que estão dentro. A palavra talvez certa não seria inimigos da igreja, mas eu quero assim chamar você a essa atenção. Muitas vezes a igreja passa por momentos de turbulência por causa dos murmuradores, por causa dos reclamadores, por causa dos críticos. E aí Jesus precisa intervir, porque a igreja é dele. Ele é o centro da igreja. Ele é o Senhor da igreja. O ato atordoante de Maria, de devoção, expôs o coração daquelas pessoas que estavam criticando. Interessante, às vezes Deus permite algumas coisas para revelar o que está dentro do nosso íntimo, que está dentro da gente. O ato de Maria expôs que aquelas pessoas precisavam de transformações e transformações radicais na vida deles. Perceba, Jesus não estava rejeitando essas pessoas que estavam criticando, que estavam murmurando. Mas elas precisavam de mudança de vida, de transformação. Dos 12, um não aguentou. Dos 12, um caiu fora em definitivo. Os outros viveram ali meio titubeando durante um tempo. Mas Jesus apostou neles e Jesus chamou eles para junto de si. Jesus, depois da ressurreição, foi catando um, catando outro, e trazendo. E aí eles mudaram. E houve transformações. Então, meu irmão, minha irmã, muitas vezes a igreja tem as suas dificuldades, mas não desanime por causa disso. Não deixe de adorar o Senhor por causa disso. Não deixe de servir ao Senhor por causa disso. Críticos existem, murmuradores existem. Deixa Deus trabalhar com eles. Deixa o Senhor da igreja trabalhar com eles. Eu sei que é duro muitas vezes. Quantas pessoas às vezes pensam em abandonar a igreja do Senhor Jesus? Mas eu convido você a ser Marta, a servir a igreja do Senhor Jesus nos padrões que Jesus quer. Eu convido você a ser Maria, a adorar o Senhor Jesus e adorar intensamente o Senhor Jesus, porque o centro da igreja é Jesus. O centro da igreja não é o templo, e não são os ornamentos do templo. O centro da igreja é Jesus, a igreja são as pessoas. E Jesus está no meio, como centro. Cristo é mais importante do que qualquer ministério. Não importa quão bom ou nobre seja o ministério que você está numa igreja, numa denominação. Não importa. Se o ministério que você participa é importantíssimo para a denominação, é importantíssimo para as 4 paredes. Muitas pessoas não estão adorando Deus dentro da igreja, estão adorando os seus ministérios, os seus cargos.
Porque não estão servindo como Marta serviu aqui. Muitos têm colocado um Jesus no centro das suas vidas que não é o Jesus dos evangelhos. Pode chamar de Jesus, mas são os seus ministérios, são as suas atividades. Nós precisamos de incorporar o serviço igual Marta, incorporar a adoração igual Marta. Quem sabe precisamos ser o Lázaro ressuscitado, e não os discípulos murmuradores, o Simão, o leproso curado. Põe o seu nome, em vez de Simão o leproso, põe o seu nome, o leproso, curado das suas chagas espirituais, mas que agora você está na igreja ali, enquanto aqueles 12 que se sentem os maiorais estão criticando. Simão está maravilhado com a atitude de adoração. Lázaro está envolvido com aquela adoração. Marta está junto com aquela adoração. O Senhor simplesmente dizia, quando ele diz, deixa Maria, deixa a adoração acontecer. O Senhor simplesmente dizia, sou digno, eu mereço o valor desse perfume. Eu sou digno do valor que esse perfume tem, eu mereço. Os discípulos consideravam desperdício, mas Jesus estava dizendo, eu mereço toda a adoração, toda a adoração. Quando você está adorando e você ajoelha em adoração porque Jesus merece? Ou você ajoelha dizendo, olha como eu sou um bom adorador, como eu ajoelho diante do Senhor? Ou você ajoelha diante do Senhor porque você reconhece o senhorio de Jesus e você sabe que você precisa fazer isso porque é isso que Jesus quer? Não era desperdício nem para Jesus e nem para Maria. O que é desperdício? É dar mais do que é necessário. Talvez se Maria derramasse um pouquinho, só um pouquinho, talvez seriam elogiados pelos 12, mas não por Jesus. Talvez os 12 ficariam contentes com Maria, mas não Jesus. Desperdício é dar mais do que é necessário. O que Judas disse realmente, e os outros discípulos acompanharam, foi: o Senhor não merece desperdício. Maria estava dizendo com aquele ato: Jesus merece tudo, tudo. Os discípulos e Judas, junto com Judas e os outros discípulos, estão dizendo: Jesus não merece tudo, merece só um pouco. Que adorador nós somos? Nós somos o adorador no princípio dos discípulos, Jesus não merece tudo? Ou nós somos adoradores no princípio de Maria, Jesus merece tudo, absolutamente tudo? Eu quero partir para a nossa conclusão desta manhã. Essa cena que está acontecendo aqui em Betânia é um conjunto que descreve a Igreja de Cristo. Na Igreja do Senhor Jesus Cristo, há serviço por amor a Cristo. Por amor. Na Igreja do Senhor Jesus, há desperdício por amor a Cristo. Na Igreja do Senhor Jesus, há comunhão, compartilhar de uns com os outros por amor a Cristo. Aqueles discípulos, os murmuradores, os críticos, precisavam aprender isso. Precisavam. A igreja é o corpo de pessoas, é o grupo de pessoas que dão a Cristo o primeiro lugar em suas vidas. Isso é a igreja do Senhor Jesus. O resto é religião,
o resto é denominação, o resto é placa de igreja. A igreja é o grupo de pessoas que dão a Cristo o primeiro lugar em suas vidas. A igreja é o grupo de pessoas que amam e festejam intensamente a pessoa de Jesus. Perceba, ele é central em tudo. A igreja é o grupo de pessoas que servem, que desperdiçam e são transformados. Eu quero encerrar essa conclusão, depois faço uma outra, mais pessoal, mas agora, uma conclusão mais para já aqui. Então eu quero encerrar essa conclusão dizendo o seguinte: Jesus se expressa na igreja. Jesus se expressa na igreja. Na igreja dele, ele se expressa. A igreja expressa Jesus ao mundo. Perceba, para que a igreja revele Jesus ao mundo, manifeste Jesus ao mundo, é preciso primeiro Jesus se revelar à igreja. Jesus se revela à igreja. E a igreja revela esse Jesus que se revelou a ela ao mundo. A igreja somente pode expressar Jesus ao mundo quando Jesus se expressar na igreja. Em outras palavras, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é uma igreja em que Jesus permeia nela. Que Jesus mexe com os seus que estão ali. E aí esses seus vão levar Jesus para os outros. Eu quero concluir então agora com duas coisas bem distintas, Eu fiquei sabendo que com essa história de quarentena e que essas determinações, esses decretos, de prefeitos e governadores exigindo esse isolamento social, então as igrejas os templos, tiveram que fechar as suas portas. E aí eu fiquei sabendo que alguém disse assim, mais ou menos assim: agora nem no monte eu posso orar. Agora nem no monte eu posso orar. Eu não sei se você ouviu alguma coisa assim, mas eu diria que se a pessoa fala isso, é porque ela não entendeu o que é a igreja do Senhor Jesus. Ela não entendeu. Ela não entendeu. A segunda coisa que eu quero falar é que a igreja do Senhor Jesus, ela acontece em qualquer lugar. Ela não acontece só no templo e nem só no monte, em qualquer lugar. Aonde o discípulo de Jesus está, ali acontece a igreja. Ali acontece. Ali ele adora, ali ele louva, ali ele serve. Então, a igreja, ela acontece aonde os discípulos de Jesus estão. E é isso que nós precisamos entender. Você tem 4, 5 pessoas, ali pode acontecer a igreja. Locais foram sagrados, santificados, e agora nós precisamos inverter o papel. Não os locais, mas você ser consagrado, você ser santificado,
Porque o discípulo de Jesus, aonde ele está, a igreja acontece. Ele ora. Aonde ele tem a oportunidade de orar? Dentro de casa, dentro do carro, em qualquer lugar. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nos ensina através dessa palavra, Senhor, através desse retrato da igreja, a resgatarmos o que é a igreja do Senhor Jesus. Clamamos também, ó Deus, para que o Senhor visite os nossos irmãos e ministre no coração dos nossos irmãos a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Te louvamos por esse domingo e pedimos o Teu direcionamento para tudo o que nós fizermos nesse domingo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã. Hoje à noite nós teremos culto transmitido online, no Face, no meu Face, e também no canal do outro pastor, Lorival, Escritura Plus. Então você pode acessar tanto o YouTube, Escritura Plus, ou o meu Face, às 19h30, e nós vamos também compartilhar a Santa Ceia juntos. Porque aonde o discípulo está, acontece igreja, acontece adoração, acontece serviço. Então, se você quer participar com a gente, quiser participar da Santa Ceia, prepare aí o pão, prepare o cálice, o vinho, para a gente participar juntos, tá bom? Marque aí na sua agenda, 19h30 a gente vai estar em culto, compartilhando a palavra do Senhor, cantando e orando juntos, tá bom? Que Deus abençoe você e que esse domingo seja um domingo especial na sua vida. Amém?